Olá, meu amigo, olá, minha amiga. 8h08 nessa segunda-feira. Sim, segunda-feira de tristeza, né? Tristeza por quê? Porque o Brasil perdeu ontem. Estamos de ressaca. Será? Hein? Pô, será que dava para acreditar nessa seleção? O que que vocês acham aí? Olha, o fato é que os caras mandaram muito bem, né? O Haaland mandou muito bem ontem e eliminou o Brasil jogou mal, perde pênalti, putz. Ai, ai, Vini Júnior, você tem que assumir a responsa, mano. Você não tem que deixar o outro bater, né? Mas vamos lá. Vamos lá, porque vamos chamar o seguinte, vamos falar, agora é trabalho, agora é busca, agora é acompanhar a Copa de longe, sem interesse. Quer dizer, vai, você ainda deve ter o teu time preferido. Nossa, meu cafezinho. Ah, o cafezinho aqui de Atibaia é tão bom, né? Você ainda deve ter o seu time preferido, a sua seleção favorita. E vamos dar sequência, mas agora, ó, tem feriado essa semana. Essa semana aqui em São Paulo é curta, porque tem feriado na quinta-feira, dia 9 de julho. É, temos então segunda, terça e quarta para fazer valer um monte de coisa e temos muita coisa para promover. E vamos lá sem mais demoras. E olha só, sexta-feira eu não consegui fazer live, né? Não consegui estar aqui com vocês. É, e mas isso não significa que não aconteceu nada. Claro que aconteceu, sempre acontece, e experiências que são trazidas para cá. Somado ao que hoje, ó, hoje eu acordei, e aí quando eu estava vendo o Instagram, tal, comecei a dar uma olhada aqui no Instagram, eu comecei a, pô, eu recebo muita coisa sobre leilão. Eu não sei, você me conta aí. Você recebe muita coisa de leilão nas redes sociais? Porque, cara, é meu interesse, eu sou leiloeiro, então é claro que acontece para mim o quê? De aparecer um monte de coisa sobre leilão. E não para de aparecer, inclusive, não para de aparecer gente oferecendo cursos, gente oferecendo conteúdo, gente oferecendo fórmulas mágicas em leilões. E é justamente isso que eu quero falar um pouquinho com você. É, é engraçado, olha só, é engraçado. Eu tenho mais de 20 anos, mais de 23 anos de experiência na área de leilões, tá? E me impressiona, de verdade, de coração, sem demérito nenhum, me impressiona a forma com que são divulgadas ou divulgados cursos, mentorias, a forma com que as pessoas buscam, falar assim, ó, vem ficar, nossa, como que é? 1 milhão, eu vi hoje uma que é assim, ganhe 1 milhão ainda esse ano com leilões. Bom dia, J. Rocha. Bom dia, ô meu amigo. Ô Heleninha, Heleninha Cristina tá aí também. Wendler, Luciana, obrigado por estarem por aqui, né? E aí a mensagem era: ganhe 1 milhão ainda esse ano, tá? Aí o outro, a facilidade que é ganhar dinheiro com leilões. Um outro passou. E aí eu assisto às vezes alguns desses vídeos, porque eu falo assim, bom, eu acho que eu não sei alguma coisa que o pessoal sabe. Não sei. Eu tenho 23 anos de experiência, mas será que eu tô comendo bola? Porque quando eu falo com você, e eu falo isso sempre, leilão é lucrativo? É. Leilão é seguro? É. Mas leilão é trabalhoso. É trabalhoso, tá? E o grande problema que eu vejo, de verdade, não é falar que ganha dinheiro com leilão, porque ganha dinheiro com leilão. Ganha dinheiro com leilão. O problema é torná-lo ou simplificá-lo. Eu acho que a palavra mais certa aqui é simplificação do leilão.
O leilão de imóvel não é. Ó, vamos pensar o seguinte: comprar imóvel no mercado tradicional é simples? Me responde aí. Comprar leilão no mercado tradicional é simples? Não é simples. Não é simples. Depende de um monte de análise, depende de várias questões que devem ser analisadas. Quer dizer, quando você está diante de uma relação imobiliária de compra e venda, há uma necessidade de análises, de pesquisas que não são simples de serem feitas e que vão trazer segurança jurídica para aquela aquisição. Perfeito? Perfeito. Agora pensa o seguinte: o imóvel de leilão, ele está estressado. O que significa isso? Ele está pistola da vida? Pé da vida? Não, não é. Calma. O imóvel estressado é porque ele está cheio de questões, ou não cheio necessariamente, mas algumas questões que geram a retirada dele de forma interessante a ser comercializado no mercado tradicional imobiliário. Ou seja, ele, por uma questão documental, por questão de débitos, tem algum ponto, ou vários deles, que tiram ele do mercado imobiliário tradicional. Então ele não vai ser comercializado no mercado imobiliário. Não, não vai ser comercializado no mercado imobiliário tradicional. Ele, por conta da sua realidade, vinculado principalmente a débitos, ele vai, em razão ou de uma alienação fiduciária, ou em razão do judicial, do leilão judicial, ele vai ter que ser transformado em dinheiro para pagar credores através do leilão. É. E justamente isso torna a análise diferente. Diferente. Então você já atuou no mercado imobiliário? Eventualmente sim. Se você de alguma forma já atuou no mercado imobiliário, você tem aqui uma perspectiva que é bem interessante e vai se aproveitar inteira para os leilões. Só que você precisa de adaptações, você precisa de pensamento. E por que eu fico triste, chateado, amoado quando eu me deparo com essas situações? É que a maioria dos anúncios que eu vejo não estão sendo direcionados a quem é advogado, advogada. Então, ó, você que está aqui, é advogado, é advogada, você vai ter percepções diferentes. Você está aqui, é investidora, é investidor, você vai ter percepções diferentes. Então, olha só, a análise do investidor, ela é diferente quando há uma oportunidade de leilão do advogado. É diferente. É diferente. Olha só, por isso que eu quero e eu faço, busco aproximar o teu conhecimento de advogada, de advogado, para as perspectivas do investidor, da investidora, os anseios. Então, dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Certeza absoluta que dá. Só que tem negócios de leilão que não valem a pena. Às vezes, do ponto de vista de análise, simplesmente eu vou ter uma análise que é meramente valor mínimo, valor de mercado. É diferente. Não vai valer a pena. Não, você está fazendo errado. Ó, o pensamento de uma análise financeira, ele é muito complexo nos leilões de imóveis. Ele é muito complexo. Ó, eu desenvolvi essa calculadora, vai estar aí em algum lugar para você. Aqui no, quem está na live está aqui no rodapé. Uma calculadora
que te ajuda a analisar a lucratividade em leilão. E dentre os fatores, estão fatores de repercussão da análise jurídica. Levantamento de constrições. Sim, por exemplo. Então, o que que você tem aqui? Você tem uma perspectiva que muitas vezes é falsa ou rasa. Não, não é falsa, é rasa. Simplista. Simplista sobre ganhar dinheiro com leilões. Então, olha só, você é advogado que está aqui. Aí você fala assim: não, eu vou oferecer o produto leilões para os meus clientes. Beleza, beleza, beleza. Quando você faz isso, primeira coisa, você não pode ser e pensar apenas que você vai atuar no juridiquês. Não, não pode pensar só nisso, só no juridiquês, não. Ah, eu vou atuar com leilões para meus clientes e vou falar para eles assim, olha, é só faço análise jurídica. Eventualmente, algum cliente seu vai querer só isso. A maioria dos clientes que você terá com leilões de imóveis, você é advogada, você é advogado, eles estão relacionados ao pós-arremate. Porque eles vão arrematar sem a tua assessoria. Vão. É fato. Por quê? Porque ele ouve na internet, ele é bombardeado de é fácil, é simples, dá para arrematar. E aí é que são elas no pós. Ah, na emissão na posse. Ah, na regularização da propriedade. Por quê? Porque não entende a complexidade. Porque pensa o seguinte: se eu chegasse aqui para você, de verdade, se eu chegasse aqui para você e falasse, vem que é fácil. Ó, faz esse curso aqui que é fácil, simples, tal. Eu ia estar lotado de grana. Eu ia vender muito curso. Só que eu estaria falando a verdade. Eu acho que isso que é importante, porque, ó, é claro que tem leilões de imóveis que são mais simples, eles se resolvem de forma mais simples, e outros se resolvem de forma mais complexa. Mas qual que é a diferença entre um e outro? Análises, profissionalismo. Não é uma coisa de, o difícil é exceção, o fácil é regra. Não é bem assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Senão você vai ser eliminado. Aí sabe o que acontece? Uma coisa que eu já ouvi. Ah, mas eu já tive uma experiência ruim com leilão. Eu já ouvi, já ouvi. Quando eu falei assim, eu sou leiloeiro, tudo, tal, pá, pá, pá. Aí a pessoa, putz, esse negócio aí não dá certo não. Já tive, já perdi dinheiro com isso. Eu falei, mas conte-me mais. Conte-me mais. E aí eu peço para a pessoa me contar, e ela, claro, quando conta, mas eu já tive situações que ela contou, eu falei assim, tá, e me fala uma coisa, a pessoa não era advogada. Aí eu falei assim, tá, e em que momento você contratou uma assessoria especializada em negócios imobiliários de leilão? Em que momento? Ah, então, depois que eu arrematei. Aí eu falei, ó, então, perceba que o problema não está no leilão. O problema está na sua não adequada análise. Porque é claro, pessoal, é claro que eu já passei por situações inusitadas, inusitadas mesmo. Que você fala assim, bom, mas não dava para antever. Sim, tem algumas situações que
Mesmo uma análise muito bem feita não gera condições para você antever o risco, eventualmente. Outras você fala: "Ah, aqui dá para prever", e não acontece nada. Outras você prevê e fala: "Não, nem vou entrar aqui", né. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, uma boa análise, uma análise 360, ela vai minorar, diminuir, abrandar, os riscos. Sim, muito, 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 muito. Mas ela não elimina totalmente. Não elimina totalmente. Ah, leilão é seguro? Sim, dentro das análises e dos riscos que vão ser absorvidos por quem está arrematando. Sim, sim, é um investimento que tem um grau de risco? Tem. É grande? Não. Não é grande. Não é grande. Não é grande. Mas existe. Mas existe. Mas existe. Ó, então, justamente por conta disso, eu não consigo de forma absoluta vender uma ideia de que é simples. Porque, ó, eu estudo todo dia quando acordo. Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo. Péssima essa, né? Para uma segunda-feira. Pô, Jorge, para uma segunda-feira você vem cantar Legião, né? Ai, ai. Mas até, eh, olha só, esse final de semana foi muito legal. No sábado a gente teve um encontro com uns amigos, putz, incrível. Nossa, que maravilhoso. Vocês devem ter visto alguma coisa aí nos stories. E aí a gente tava conversando que um dos meus amigos, aliás, o dono da casa, o Rogério, ele é colecionador, ele tem várias coisas lá, tal. E eu também coleciono algumas coisas. eh, e aí a gente tava falando que, olha só que interessante, hoje tem muita coisa que tem valor, de coleção, tal, que talvez para a geração da Sofia ou para uma próxima geração não vai ter tanta importância, né? Mas voltando aqui, eu acho que assim, quando a gente pensa, ó, eu estudo todo dia sobre leilão. E todo dia, em grupo, nossa, eu participo de tanto grupo. E aí tantas questões, algumas eu falo assim, olha, eu já passei por isso, assim, 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 pá, pá, pá. Outras eu olho e falo assim, olha, dá para interpretar por aqui, 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 aqui. E aí, em todas elas, eu sempre faço um questionamento, sempre que, de alguma forma, me interesso e sou provocado, eu falo assim: deixa eu perguntar, a pessoa arrematou com ou sem assessoria? Sem assessoria, me procurou depois. Ó, a maioria faz isso. E os problemas, a maioria dos problemas, não que não tenha problema quando tem assessoria antes, tá? Mas o mapeamento dos riscos são muito melhor feitos. Essa é uma diferença que faz toda a diferença. Você entrar num negócio que você sabe de eventuais riscos, você tem uma perspectiva diferente. Bom dia, Grazi. Bom dia, DSTV 2007. Ó, a Grazi é advogada topzera em leilões, né, Grazi? Obrigado por estar aqui. E o que acontece? O que eu tô falando para eles, Grazi, aqui? Eu tô justamente falando o seguinte, olha, tem gente que vende que leilão é fácil, é simples. E não é. Depende de análise. É lucrativo, sim, é seguro também, mas não dá para afirmar que toda oportunidade de leilão vale a pena. Olha só, pessoal, eu sou leiloeiro há 13 anos, advoguei por mais de 10 anos para arrematantes. E eu digo para você, nos meus leilões,
Eu sei que tem situações que eu falo: "Olha, vai ser mais difícil de vender". Eu sei disso, porque tem, porque tem. Tem situações, por exemplo, o objeto são direitos. Eu sei que isso gera uma maior dificuldade. Muito embora, isso afaste concorrência e dê para sair pelo lance mínimo a oportunidade de leilão, que é até melhor ainda, né, até melhor ainda. Então, o que que nós temos que pensar e repercutir, reverberar? Que o leilão ele vale a pena quando a análise é bem feita. E isso traz uma necessidade de conhecimento, de conhecimento. De conhecimento. Conhecimento sobre a oportunidade, conhecimento sobre o mercado imobiliário, conhecimento sobre reflexos de interpretações jurídicas sobre o edital, sobre débitos, sobre várias questões, conhecimento sobre registro de imóveis, direito registral, conhecimento de questões de mercado. Por isso que eu, juro para vocês, eu não dou curso para ensinar apenas o jurídiques. O curso que eu ministro, ou os cursos que eu ministro, são de negócios imobiliários. Negócios imobiliários de leilão. Ó, a Grazi aqui, ó. Cada leilão é único e exige análise e conhecimento. Sim. Grazi, eu comecei falando hoje aqui porque antes de começar a live, eu acho que você acontece isso também, né? Me fala aí. Quantos anúncios de cursos, de um monte de coisa de leilão você recebe? Muito, né? Provavelmente, porque toda hora, olha, até enche, viu? Até enche. E hoje eu tava lá, eu tava vendo o Insta antes de começar aqui a live, e tava lá assim, pô, é, até o final do ano ganhe 1 milhão com leilão. Estamos em julho. É impossível? Não é impossível, mas vamos falar o seguinte, dá para eu falar que isso é o normal em 6 meses? Realizar, olha só, realizar o ROI, o Return on Investment, em 6 meses é possível? É. É comum? Não é. Os leilões são seguros, eles têm uma carga de previsibilidade fantástica. Então você consegue prever muita coisa. Só que uma coisa que você não tem no imóvel, naturalmente não tem, porque todo imóvel não tem liquidez imediata. Alguns são mais fáceis de vender, outros não são tão. Mas a liquidez imediata não existe no leilão, no imóvel em si. Não é nem no leilão, é no imóvel em si, tá? Claro, eu já vi situações recorde de regularização e de retorno. Sim. O primeiro leilão que eu participei como investidor, que eu advogava, né? Comecei a advogar com leilões e aí eu tive uma oportunidade de entrar como investidor juntamente com clientes que eu tinha. Em 4 meses, 89 mil se transformou em 150 mil. Foi isso. O primeiro leilão que eu participei em 4 meses. É uma situação excepcional? É excepcional. Fantástica. Fantástica, claro, né? Então, o que que acontece? É trabalhoso. A análise, ela tem que ser muito bem realizada. Bom dia, Lívia Rufino, bom dia. Deve estar triste. Aliás, quem não está triste com o Brasil? Ou alguém vai falar assim, eu já sabia, né? Porque, meu, agora, a gente perdeu o jogo quando o Vini Júnior entregou a bola para cobrança de pênalti pro outro. Caraca, Vini, e a responsa? E a tua responsa, cara? Pô, não dá nem para te defender agora, né? Pô. Bom, olha só, chegou agora, Lívia.
você sabe, Spotify e também no YouTube, Spotify e no YouTube, esta live ela se transforma em podcast no Spotify, no YouTube, é só digitar Arremate Legal. Arremate Legal no Spotify ou no YouTube, você tem este e outros episódios, tá? É muito interessante. Não, que Palmeiras? Aí a Lívia já chuta o balde, focar no Palmeiras. Não, aqui é Corinthians. Aqui é time. Cadê o Corinthians? Ah, não tá aqui. Não tá aqui ao meu alcance. Aqui é Corinthians. Agora é ver, Depay volta pro Corinthians agora ou não, tudo. Aliás, falando nisso, eu tenho que renovar minha cadeira lá no estádio, né? Agora é, se eu não me engano, é dia 16 que vence. Meu fiel torcedor cadeira. Então, olha só, depende muito de vale a pena, é lucrativo, é seguro. Só que se você não tem análise, você está correndo sérios riscos, né? E uma outra coisa que me incomoda, de verdade, é assim, é dar a entender com essa facilidade que você pode comprometer o leitinho, eu chamo de leitinho das crianças. Ó, se você estiver, ó, eu sei que tem muito advogadas, muitos advogados que me escutam. Se você estiver falando com o teu cliente e perceber que ele não tem dinheiro específico para investimento, que ele pode ficar, em média, 1 ano sem ter necessidade desse dinheiro, você tem que adverti-la muito sobre entrar em leilões de imóveis, tá? Ó, eu, eu faço uma análise assim, ó, de 3 a 6 meses é um tempo interessante e regular para você ter uma regularização da posse da propriedade. De 3 a 6 meses, um tempo médio. E para vender, eu falei para vocês que o imóvel de leilão não tem. Aliás, o imóvel não tem liquidez. O imóvel não tem liquidez. A liquidez do imóvel é diferenciada. Claro, tem imóveis que são mais, outros menos. Eu sei disso. Tem. São vários fatores aí, é mercadológico. Você pode até, e eu conheço muito investidores com estratégia do que de venda, coloca o imóvel para vender por um preço. Tem lá, vamos pensar num apartamento que tem anúncio no prédio que é por R$ 500 mil. Ele pagou 300, tem anúncio por 500. Anuncia por 480, 450. Gira rápido. Sim, claro, tem que fazer todas as contas, tá? Tem que fazer todas as contas. Mas perceba como você tem estratégia de saída. Estratégia de saída. Mas a liquidez, ela não é própria do mercado imobiliário. Ela não é própria do mercado imobiliário. Por exemplo, meus pais têm um imóvel que está à venda no mercado imobiliário tradicional. Sim, está à venda. Um galpão, está à venda. Recebemos proposta semana passada. Meu pai falou assim: não, não é o valor que eu quero. Não é o valor que ele quer, acabou. Falei para a corretora, aliás, nem falei ainda, vou falar hoje porque ela me falou na sexta, fez a proposta na sexta, eu conversei com meus pais, isso, aquilo, tal, e aí meu pai e minha mãe falaram não. E aí ela até me mandou mensagem sábado, mas eu não tinha falado com eles ainda, e aí eu vou responder para ela, olha, nesse valor não. Meu pai não aceita nesse valor. Fica muito pouco. Porque aí tem comissão, isso, aquilo, tal. O valor do imóvel, a localização, tudo tal. Ele preferiu não aceitar e vamos ver se há uma contraproposta. Mas perceba que meu pai tem outra perspectiva, né? Ele não está pensando em lucrar com o imóvel, tal como um investidor que está arrematando um imóvel em leilão. A perspectiva dele é diferente. O objetivo dele é diferente.
tá? E isso muda a relação? Muda a relação, claro. Então, por isso que olha só, quando se fala em facilidade de leilão, a facilidade está em se cadastrar no site do leiloeiro, em se habilitar para participar do leilão e apertar o botão para dar lance. Só que a estratégia que está por trás desse dedinho que vai apertar o lance lá, a oferta de lance, a estratégia, ela é complexa. Ela é complexa e é trabalhosa, porque são tantas coisas. Nossa, esse sol tá gostoso. São tantas coisas que são analisadas. Mas é um sol de geladeira, né? De lâmpada de geladeira, né? Não aquece muito, não. Até nem sei quantos graus está hoje, não vi. Hoje eu tô aqui de casa, né? Hoje tem uma aula. Ó, quem quiser, meu, hoje eu vou dar uma aula assim, oficina de prospecção de clientes. Pega essa, Lívia, pega essa, o pessoal que está aqui, oficina de prospecção de clientes. Vai ser uma aula para os meus alunos da turma de leilões. Sim, o pessoal da turma de leilão vai ter uma oficina prática de prospecção de clientes. Cara, eu pensei nessa aula, eu estava na pré-aula do curso, e aí eu fiz uma pergunta, pô, e aí já estão prospectando, como que está, me dá o retorno, tal. Aí uma aluna falou assim, professor, eu não sei por onde começar a prospecção. Eu estou amando o curso, estou entendendo tudo, olha, as aulas são maravilhosas, mas eu tenho essa trava com o cliente. E aí eu falei assim, vamos fazer uma oficina. Vamos fazer uma oficina. Não, eu não pensei isso na hora. Depois que ela falou, eu dei a aula, tudo, e aí eu fui pensando, falei, caramba, que não adianta nada ela ter esse curso e não prospectar. E não saber como prospectar. E a prospecção, vou falar para vocês o seguinte, a prospecção é uma das coisas mais difíceis que tem. Não é fácil, não é simples. Por quê? Porque tem um monte de gente falando assim, ó, arremata sozinho que dá certo. Aí a pessoa pega a exceção como regra. Pessoal, é, hum, eu sei que é cultural do Brasil, tem uma cultura no Brasil. Tem uma cultura no Brasil que desmerece o trabalho do advogado, da advogada, que vê como custo. Ah, para quê? Para que ter segurança jurídica? Para que analisar documentos na compra de um imóvel? Para quê? Para quê? Mais de 50, 60% dos imóveis estão irregulares de alguma forma, dentre eles do ponto de vista registral da propriedade, né? Fora outras questões, por exemplo, a averbação de construção e outras tantas assim, mas a irregularidade do Brasil é. Pessoal, olha só, o brasileiro, ele culturalmente quer a via fácil. Então, Lívia, a Lívia fala o seguinte: dá para arrematar, só não fica garantindo que seja uma boa arrematação. Mas sabe o que acontece, Lívia? Sabe o que é o pior? É que assim, pelo menos os que eu vejo assim, eles falam assim, ó, é fácil arrematar. Só que eles não falam, não analisam o caso concreto para falar assim, este é fácil de arrematar. Este leilão aqui, ó, entra lá em www.alexandres.leilão.br e fala, esse é, né? Por quê? Porque eles se protegem, e é fato isso, né? Fala assim, para que eu vou me queimar? E aí eles trazem exemplos, como eu tenho exemplos, né? E até eu dei um exemplo na aula, que aconteceu o quê? Mês passado ou em maio ou junho. Eu finalizei o leilão, apresentei contas do resultado do leilão. Ó, o leilão acabou na quinta, preste atenção. O leilão acabou na quinta.
Eu mandei as guias para pagamento, o depósito judicial do arremate da comissão, mandei também o auto de arrematação para colher assinatura. Até sexta-feira era o dia do pagamento. Segunda-feira o Banco do Brasil me deu o comprovante, porque o Banco do Brasil que no leilão judicial estadual, ele que me dá o comprovante do pagamento efetivo. Na segunda-feira eu fiz na terça-feira, porque eu esperei o auto de arrematação, na terça-feira eu fiz o protocolo do da prestação de contas. Na quinta-feira saiu decisão. Dou por arrematado o bem, espessa-se carta de arrematação e mandado de emissão da posse, desde que recolhidas as custas. Uma semana. Acho que foi na quarta. Foi na quarta-feira que teve a decisão. Eu prestei contas na segunda, na quarta-feira teve a decisão. Menos de uma semana. E aí eu avisei o arrematante era advogado também e tal. E eu avisei ele, falei assim: "Ah, doutor, ó, já saiu", tal. E eu vou falar para vocês que do ponto de vista processual, tá errada. A decisão tá errada. Ah, mas foi efetivo. Ah, maravilhoso, é? Ah, e eu vi sexta-feira agora, eu entrei nos autos porque eu tô agora acompanhando o levantamento da minha comissão. Eu vi sexta-feira agora que o arrematante peticionou falando o seguinte, ó, a posse foi obtida de forma consensual com o arrematante, com o executado. Já estão na posse do imóvel. O arrematante já está na posse do imóvel. Só falta expedir a carta de arrematação. Eu poderia usar isso como, olha só, rapidez, isso, aquilo. Poderia. Poderia, mas perceba como você tem uma realidade que é excepcional e até do ponto de vista processual, a decisão foi feita fora do tempo, foi proferida, não escoou o prazo de impugnação. Ah, mas foi efetiva? Foi. Agora, eu não posso usar isso como regra. Eu não posso. Eu, professor, eu que ensino arrematantes, eu falo assim, olha, acontece, mas é sempre? Não. Perceba como você tem perspectivas que devem ser observadas. Perspectivas que devem ser observadas. Então, por conta disso, a gente precisa ter um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande. Por isso que eu falo, leilão é lucrativo, é seguro, mas é trabalhoso. É lucrativo, é seguro, mas é trabalhoso. O leilão vale a pena quando a análise é bem feita. E não é só análise jurídica. Por isso que você, advogada, você, advogado, precisa ter uma visão 360 do negócio de leilões. Negócio imobiliário de leilão. Não é você. E aí muda o patamar. Porque o cliente, arrematante, ele tem uma perspectiva. A inicial de que você, advogada, é custo. Só que quando ele percebe o valor agregado que faz parte do investimento, os teus honorários, você nada de braçada. Né? Até eu vi aquele meme, tem um meme, né? Advogado, não sei o que, é um mar aberto. Aí tem o mar, né? Todo revolto, né? E é isso, é claro que quando o cliente percebe o valor, quando você demonstra, meu, olha só, meu, caramba, eu sou narigudo, ó. Primeira coisa que aparece é o nariz. Mas olha esse sol que maravilha. É, quando você demonstra e o teu cliente percebe o valor agregado do seu trabalho e que está incluído no investimento, aí, mas mesmo assim vai acontecer, a maioria dos seus clientes vão arrematar e depois te procurar.
e você vai falar o seguinte: "Pô, se você tivesse me chamado antes". Então, é é lucrativo, é seguro, mas é trabalhoso. Então não é fácil arrematar imóvel em leilão. Sob o prisma de uma boa arrematação. Ó, você vai analisar 10 leilões de imóveis. 10. Talvez dê para participar efetivamente de 3 a 4. Talvez o teu cliente tenha chance real de arrematar um. Talvez ele nem arremate. São tantos fatores que influenciam. Claro que primeiro é a análise. Segundo é com quem ele está concorrendo. Ó, eu estava fazendo um leilão semana passada. Semana passada não. Há 2 semanas atrás, tinha 7 pessoas habilitadas para o leilão. Bom dia, Isadora, tudo bem? Seja bem-vinda. Maravilha, obrigado por estar aqui, Isa. Ó, 7 pessoas interessadas em arrematar, 7 habilitadas, ligando, WhatsApp e tal. Uma pessoa entra em contato comigo e fala assim: olha, fiquei sabendo que era extinção de condomínio, um dos melhores leilões para participar. Fiquei sabendo que uma pessoa faleceu. Aí eu, me fala quem foi? Aí passou o nome e tudo. Eu não consegui achar a certidão de óbito, mas na Receita Federal eu vi que a pessoa tinha falecido, tava lá, titular falecido. Informei o juiz, falei assim: na minha opinião, excelência, tem que suspender o leilão. Artigo 313 do Código de Processo Civil. A morte das partes suspende o processo. E não é nem por decisão, é automática. Ele determinou a suspensão e a regularização do polo passivo. Márcio, Marcial, bom dia! É que aqui tem o brilho. Meu, olha que sol gostoso. Hoje estou aqui de Atibaia. Ó, você chegou agora, você quer assistir na íntegra esta live e outros episódios aqui que eu faço, todo dia às 8 horas e 8 minutos da manhã, entra no Spotify ou no YouTube e digita Arremate Legal, canal Arremate Legal no Spotify e no YouTube para você assistir na íntegra, onde quiser, quando quiser. Vai para academia, vai correr, vai no carro, onde quiser, esperando a audiência, não importa, você vai ter acesso a essa live inteira que vira podcast no YouTube e no Spotify. Lívia, deixa eu ver aqui. Sobre o assunto da prospecção, também é uma dúvida minha. Os clientes que tenho de leilão são meus clientes de outras áreas. Por exemplo, semana passada uma cliente me mandou mensagem. Qual é a tua pergunta, Livia? Manda lá. Para assessoria em arrematação e leilão extrajudicial e possível ação de missão na posse, beleza? Então, ela não arrematou ainda, né? Pelo que eu tô entendendo. Ela não arrematou e tá querendo te contratar. Perfeito. Vamos lá, cadê? Tem mais, tem mais. Isso, ó, isso é uma coisa interessante, tá, Lívia? Já vou aqui adiantando. Você tem que começar a prospectar nos seus próprios clientes. Você é advogada, você é advogado, você já tem clientes que não sabem que você, ou até sabem, mas você precisa tá sempre falando sobre o que faz, tal. Você tem na sua base de clientes a primeira busca de prospecção. Ó, ali, não tenho noção de como prospectar diretamente para leilão. Pois é, Livia. Livia, ó, não tem uma fórmula mágica, mas tem percepções, tem caminhos, tá? Um dos caminhos que você tem é entender o teu cliente. Você sabe tudo de direito, Livia. Você está estudando, você está complementando o teu conhecimento. Juridiquês. O teu cliente, ele não está no mundo juridiquês. Ele está no mundo economês. Péssima essa, péssima, né? Então, a forma de prospectar é completamente diferente. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar, talvez eu abra, eu vou pensar se eu vou abrir, hoje eu tenho uma oficina, eu já falei para vocês, hoje uma oficina para os meus alunos do curso de leilão, tá? E eu vou ver se eu abro essa aula e as condições que eu abro essa aula.
Meu amigo Suzuki. Pô, que legal. Cara, quanto tempo! Cara, quanto tempo para professor, maravilhoso, livros, obrigado por estar aqui, meu amigo. Quanto tempo, cara. Seja bem-vindo. Eu falo aqui, ó, todos os dias, 8 horas e 8 minutos, eu tô em live e também essa live vai para o Spotify e também para o YouTube no Arremate Legal. Digita Arremate Legal no Spotify, digita Arremate Legal no YouTube, que tá lá, estarei lá a qualquer dia ou qualquer horário, você tem lá. Acho que hoje é o 12º episódio, ou 13º dessa série, tá? Que é agora que eu tô colocando no YouTube e no Spotify. Então, vem para ter conhecimento. Então, Lívia, eu vou pensar, tá? Eu vou pensar, porque a princípio é uma aula fechada para os alunos da turma, tá? E eu vou ver se eu vou abrir, em que condições eu vou abrir essa aula, tá bom? Aí durante o dia a gente se fala. Beleza? Bom, pessoal, quase 9 horas da manhã. Já um bom tempinho aqui, praticamente 50 minutos de live de conhecimento. Espero que vocês tenham gostado de hoje. E eu vou aqui encerrar. Por quê? Porque eu tenho reunião da Adnotária agora às 9 horas. Caraca, eu vou para uma reunião já da diretoria da Adnotare, que toda segunda-feira, 9 horas da manhã, nós temos. Essa semana é curta, ó, mas bora lá, bora que dá, vamos prospectar. Viu, Liviaim? Isso é importante, é uma arte, tá? E tem estratégia na prospecção. Muita estratégia que eu trago para vocês. Beleza? É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Deixa eu encerrar aqui o YouTube e o Spotify. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.